Veja esse lugar. Deus maravilhoso, obrigada, Senhor, pela oportunidade de explorar esse lugar. Eu sou realmente como uma borboleta. Deus me criou uma exploradora de lugares. Eu chego no lugar, eu desvendo o lugar todo. Eu exploro o lugar todo, a pé. Eu amo conhecer essas belezas do Senhor. Irmão, eu já orei para Deus assim, para Deus, se for para eu voltar para o pecado, para Deus me levar. Isso acontece mesmo. Você tem que ter cuidado, irmão, com o que você fala, com o que você ora. Até para orar você precisa pedir sabedoria a Deus. Mas eu falo isso com convicção, porque morrer com Cristo é lucro. Os santos, eles não têm medo da morte. O medo, depois que você aceita Jesus como Salvador da sua vida, o medo da morte desaparece de um jeito assim que você não consegue entender. Na verdade, os santos, a pessoa que vive em santidade, ela tem vontade de partir para estar na glória. Porque a Bíblia diz que quando você estiver lá na glória, é inexplicável, não tem nem palavras para explicar. Você está lá, contemplando Deus, um Deus, Jesus, santo, 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 3 vezes santo. E imagina, se esse lugar aqui já é lindo desse jeito, você imagina, irmão, você está lá em cima com Deus, os anjos, os arcanjos, que estão 24 horas louvando a Deus. Os anjos, os arcanjos, eles ficam o tempo inteiro em adoração a Deus. Assim seremos nós. Você imagina nós estarmos de pé de um Deus tão poderoso como o nosso Deus, Deus criador disso aqui tudo? João, quando lá no Apocalipse, ele disse que quando ele viu, ele não chegou a ver Deus, ele viu uma luz, ele caiu de joelho. Na Bíblia, eu acho que somente quem viu Deus assim foi, acho que se eu não me engano, foi Moisés. Eu não sei, vocês pesquisem lá. Eu acho que sim. E Deus apareceu para Jacó, mas em forma de uma pessoa que lutou com Jacó. Foi quando Jacó verdadeiramente firmou a aliança com Deus, né? Jacó tinha uma aliança com Deus, mas Deus tinha uma aliança com Jacó, mas Jacó ainda não tinha aliança com Deus. Quando ele lutou com aquele anjo e ele falou, o anjo perguntou qual era o nome dele, ele falou Jacó. E ele falou para o anjo, eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar. E então, a partir daquele momento ali, Jacó selou a aliança que Deus já tinha com ele. Porque assim irmão, às vezes Deus já tem uma aliança com você, mas você aí está afastado dos caminhos do Senhor, na perdição, no pecado. E enquanto isso ele está te chamando. Porque Jesus mesmo diz que aqueles que o Pai, que Deus deu para ele não vai perder. A Bíblia diz, eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. É assim, você que está afastado aí dos caminhos do Senhor, volte-se para o Senhor, peça perdão a Jesus, clame por Jesus. O Francis Spira, ele era um advogado italiano do século antigo, que ele entregou a vida para Jesus, ele creu, ele foi salvo e ele apostatou da fé, com medo. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas ele apostatou da fé, com medo. E o estado dele, quando ele morreu, foi assim, ele estava simplesmente louco. Ele enlouqueceu. Porque, irmão, quando você apostata da fé, você conhece a verdade da palavra, Jesus te salva, te tira das trevas, da mão do maligno. Você está escravo de Satanás, está no chiqueiro de porco. Ele está te puxando por uma coleira, para baixo e para cima. Assim era a minha vida. Muitas vezes Deus te cura de uma enfermidade. Deus te salva, Deus te liberta, Deus te cura através do seu Filho, Jesus Cristo. Você entrega a sua vida para Jesus, começa a se alimentar da palavra. O Espírito Santo começa a habitar em você. E você, irmão, você apostata da fé,
o teu estado, irmão, a Bíblia diz que vai ficar muito pior. É 7 vezes pior. Jesus disse que quando você entrega a tua vida para Jesus, muitas vezes você está cheio de espírito maligno. Irmão, você precisa entender que hoje em dia a alma das pessoas está contaminada, está cheia de espírito maligno, irmão. Dificilmente, irmão, uma pessoa, ela não está cheia de espírito maligno. Do vício, da embriaguez, da prostituição, de tudo quanto não presta, irmão. Satanás está por trás, é o espírito maligno, né? Nem tudo é espírito maligno. Eu vou falar assim, 90% dos seus problemas aí na sua vida é espírito maligno. 10% é a carne. 10% você precisa vencer sua carne, falar não para ela. 90% é Satanás e os demônios que te escraviza. Então, irmão, você vai sair de uma vida de escravidão, entrega a tua vida para Jesus. Sai das trevas, entra para o reino da luz, do Filho amado, né? A Bíblia diz que Deus nos tira das trevas para o reino do seu Filho amado. E aí você, apostata da fé, volta para o mundo, volta para o pecado, volta para praticar iniquidades. Você acha que seu estado vai ficar pronto? Vai ficar como? Jesus disse que quando você voltam mais 7 demônios para sua casa. Ele diz assim que quando o espírito imundo sai de uma pessoa e você limpa a casa, adorna a casa, começa a encher aquela casa com a palavra de Deus e você volta para o mundo, sai 1 e vem 7, irmão. Teu estado vai ficar ainda pior. Então, irmão, é isso. Que o nosso paraíso lá do alto que nos aguarda, aqueles que estão em Cristo Jesus, os crentes do Senhor, os verdadeiros crentes, vão ter um paraíso lá em cima, mais lindo do que esse, aos pés do nosso Salvador, do nosso Rei da Glória, Jesus Cristo, e do nosso poderoso Deus. Amém, graças a Deus.